palestrante de hoje é Fábio, né? Que vai falar como tema o suicídio. E aqui na noite de hoje, elevemos nossas preces em agradecimento ao nosso bom Deus por estarmos aqui unidos e reunidos em seu nome. Graças a Deus, agradecendo a Deus, né, hoje pela saúde de seu Jurali, que entramos em preces, está aqui conosco. E agradecendo a todos vocês, né, pela saúde, por estarmos aqui, né, celebrando a vida, né. Você pegou o livro, Cláudio, você não ele? Está ali com ele já. Eu queria chamar seu filho, né, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver qual a mensagem que nos é dada. Qual o recadinho de hoje, Davi? Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sua velhice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Que Jesus nos abençoe. Fátima, você pode fazer essa prece? Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao alto, agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso por mais essa oportunidade que Ele está nos dando de nos reunir nessa casa para mais uma noite de aprendizado, noite de bênção. Que essas bênçãos se estendam sobre todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e também cheguem até os leitos de hospitais que se encontram as pessoas acamadas, as pessoas na UTI, como nosso irmão Jacques, nossas irmãs Maria de Jesus, Beatriz e mais outros que se encontram em estados críticos. Vamos levar nossos pensamentos para essas pessoas e aqueles que conhecemos, que se encontram desabrigados, sem o teto para se abrigar, sem o pão de cada dia, até as penitenciárias. Vamos pedir a Deus, rogar que essas bênçãos sejam estendidas a todos os nossos irmãos. Não só hoje, mas todos sempre. Abençoe o palestrante da noite, para que possamos sair daqui hoje mais esclarecidos e fortalecidos. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Disciplina de oração, pedimos a espiritualidade maior. A sua, para liberar nosso estudo de hoje, né? Permissão para que nós possamos fazer o melhor, abençoando e amparando o nosso palestrante Fábio. Obrigada a todos. E Fábio é com você. Boa noite. Boa noite. Bem, dentro do tema do mês de setembro,
de Prevenção ao Suicídio, né? Parabenizamos a casa pela iniciativa que sempre ocorre todos os anos de tratar desse tema, né, que é um tema tão difícil, mas um tema que não pode ser colocado embaixo do tapete, não pode ser negligenciado, tem que ser não apenas discutido, mas discutido, pensado em formas de combate, de auxílio às pessoas que estão, vamos dizer, vulneráveis a essa situação, mais vulneráveis, né? Porque vulneráveis todos nós estamos, mas aquelas pessoas que estão em situação mais delicada e que precisam realmente desse momento, dessa palavra, dessa ação de prevenção, né? A grande preocupação nossa realmente é a questão da prevenção. E aí nós vamos trazer um pouco do suicídio relacionado às religiões, né? As visões, não uma coisa aprofundada, até porque o tempo não daria para isso, né? Mas são os principais, vamos dizer, temas, os principais tópicos que são relacionados das principais religiões da humanidade à questão do suicídio. Uma mãe, uma vez, não é, muito pesarosa com o desencarne do filho, na sua fé era muito católica e devota de Santo Expedito. E ela se dirigiu, na cidade dela tinha uma igreja em homenagem a Santo Expedito. E ela, né, que é conhecido na igreja como o padroeiro das causas impossíveis. E ela se dirigiu à igreja fazendo uma prece a Santo Expedito para que o corpo do filho fosse encontrado, porque ele havia morrido afogado em um rio e não tinham achado o corpo. E as equipes já tinham procurado por vários dias de resgate, não tinham encontrado, e ela estava pesarosa porque ela queria enterrar o corpo do filho. E foi pedir a Santo Expedito que intercedesse, né, para que o corpo fosse encontrado. E na sua prece, né, ela foi ouvida por um mensageiro da equipe da falange do irmão Expedito. Ela foi escutada pelo merecimento dela, não tanto do filho, mas pelo merecimento dela. E aí foi enviado um emissário desse ao local onde o rapaz tinha se afogado. Quando chegou lá no local, o irmão espiritual notou logo a presença do rapaz, né, desencarnado, mas cujo espírito estava preso ali, sentado na margem do rio. E ali ele estava parado, olhando para o vazio, olhando as águas do rio passar. E aí o irmão se aproximou e, conversando com ele, quando notou a presença do irmão, o rapaz, ele já teve a certeza de que ele tinha morrido, vamos dizer assim. Aí ele se emocionou e tudo, e o irmão espiritual o convidou para o acompanhar, para um lugar onde ele ia se refazer, onde ele ia se recolher, se auxiliar. E que ele estava ali por pedido da mãe dele. Mas aí o rapaz, ainda muito apegado à questão física do corpo, ele disse ao irmão: como eu vou sair daqui se o meu corpo está ali, logo preso, logo ali naquela árvore que fica na margem do rio? Aí mais adiante tinha uma árvore e realmente o corpo dele estava ali enganchado, né, nas raízes da árvore. Como é que eu vou? Aí o irmão espiritual, observando essa dificuldade ainda dele, observou que na mesma instante ia passando um pescador, uma canoa. E o rapaz notou que esse irmão espiritual se afastou dele e se aproximou do pescador e colocou as mãos na sua fronte. E naquele momento o pescador teve o seguinte pensamento: será que se eu for para debaixo daquela árvore, ali mais adiante, na frente, no rio, eu vou encontrar peixes maiores? Pode ser, eu vou. Aí desviou um pouco o barco e chegou lá
embaixo da árvore para ver se tinha peixe maior. Mas antes mesmo dele jogar a rede, ele notou o corpo do rapaz. E aí ele avisou as autoridades, né, e o corpo foi retirado. E foi devolvido à mãe, né, para o seu sepultamento adequadamente. E a senhora depois foi na igreja novamente e agradeceu ali o pedido, né, dela que tinha sido aceito. E o rapaz acompanhou o nosso irmão espiritual para um lugar para se refazer. Por que nós estamos contando essa história, né? Para que nós possamos observar a intercessão de uma mãe, né, pelo filho. E nós observamos muito isso nos casos de suicídio, a intercessão das mães, né, a solicitação das mães de auxílio aos filhos que cometeram tal ato da questão do suicídio, mas em situações gerais, especificamente aqui por conta do tema. Então é muito importante nós observarmos isso, né? Que é a ação da misericórdia divina. Observem que o irmão, ele explica que o merecimento não era tanto do rapaz, mas da mãe. E ela conseguiu esse auxílio. Então a misericórdia divina atinge, né, a todos nós. Pode passar, por favor. Então aí nós vamos começar com uma questão, né? Por que as pessoas cometem suicídio? Isso aí foi do livro da Federação, a fonte, o livro Em Defesa da Vida, da Federação Espírita Brasileira. E aí diz, né? Por que as pessoas cometem suicídio? São vários motivos. Às vezes a gente simplifica muito e diz, fulano, a gente sabe de um caso de suicídio, e diz assim, fulano se suicidou por causa disso. Foi nada, foi por causa disso. E cada um diz um motivo. E quer saber até mais do que a própria pessoa que cometeu o ato. E na verdade são muitos os motivos, né, que levam a isso. Aí ele lista aqui alguns deles. A pessoa que sofre maus tratos constantes durante muito tempo, muitos anos, ela pode ser levada a cometer suicídio. As pessoas também que sofrem abusos. Quantos casos, né, nós conhecemos de pessoas que sofreram abusos terríveis e que terminaram tirando a própria vida por não suportarem aquela situação e não conseguirem ninguém que as ajudasse. E só veem no suicídio uma forma de escapar daquela situação. Situação de pobreza extrema leva muitas pessoas ao suicídio. Inclusive suicídio de famílias inteiras, né? Existem situações da mãe não poder alimentar os filhos com fome e ela tirar a própria vida e a dos filhos, por conta da pobreza extrema. Fanatismo religioso é outra causa. Aí nós observamos isso desde que, principalmente, quando a televisão, quando a imprensa, quando os meios de comunicação se tornaram mais globalizados, nós observamos o surgimento, né, de seitas em que as pessoas cometem suicídios coletivos por conta de fanatismo religioso. A negligência e o abandono familiar também levam as pessoas a cometer suicídio. As drogas, na questão das drogas, o uso de drogas, a dependência também é outro fator. Acho que tem mais para dizer. Terminou? Você estava esperando do outro lado. Distúrbios mentais. Alguns distúrbios mentais também levam as pessoas, né, a cometerem suicídio. E aí, no caso, nós vamos observar já patologias, né? Uma patologia que leva ao suicídio. A solidão também. A depressão. Enfermidades, em geral. As pessoas às vezes descobrem que estão com câncer, né, e se suicidam, porque não querem passar aquela situação que elas imaginam como terrível, vão sentir muita dor, vão sofrer muito, vão trazer desgastes à família, e aí cometem o suicídio para
livrar-se com aquela ilusão, né, de que vão se livrar da situação de sofrimento e também livrar a família. Questão da violência, que aí também é dentro aí dos abusos, né, dos maus tratos. As perdas afetivas, quantas pessoas, né, não cometem suicídio quando tiveram uma perda afetiva. Eu tive uma prima, né, que ela, por uma perda afetiva, ela cometeu suicídio num momento assim de transtorno mesmo, né? Que ela tinha 2 filhos e ela descobriu que o marido tinha um amante. E quando ela descobriu, ela chegou em casa e foi ao banheiro e se enforcou. E quando os 2 filhos chegaram da escola, foram eles que a encontraram o corpo. Teve uma perda, ela viu naquela situação que ela tinha perdido o marido para outra mulher. Então é outra situação de perda afetiva que também leva. O alcoolismo, outra situação. A desesperança, né? A perca da esperança totalmente. E a obsessão de espíritos. Aí veja interessante, né, que a federação coloca isso, que eu coloquei aí na ordem, por último. E às vezes as pessoas que não têm bem o entendimento, colocam isso às vezes como a primeira coisa. E nós temos tantos motivos aí. Então eu acho muito importante porque essa listagem que a federação fez, nos chama a atenção para isso, que não é simples. Nada é tão simples como parece. E muitas vezes nada é o que parece. Então que nós tenhamos muito cuidado no julgamento, né? Do porquê. E às vezes, não é, além da gente julgar quem comete, a gente julga também a família. Julga o pai, julga a mãe, julga o filho. E ficamos assim, procurando culpados. Tá? Quando na verdade nós não sabemos de nada ali do que realmente aconteceu naquele núcleo familiar que levou aquilo ali. Quantas situações podem ter levado? Então, na questão das religiões, né, o hinduísmo, eles falam que o suicídio representa uma interrupção do ciclo kármico, né, do karma. E aí são levadas por ações de vidas passadas. Então, essas ações do karma, de vidas passadas, refletem no modo como a pessoa virá nas vidas futuras, caso ela cometa suicídio. Aí é o ciclo kármico. Seria, como eles dizem, a morte da ignorância. Dentro do hinduísmo também, eles compreendem essa consequência do suicídio como o nascimento da pessoa no corpo de um animal. Então eles têm essa crença, né? Que uma pessoa que comete suicídio, ela reencarna no corpo de um animal como castigo. Essa é a visão, né? O ângulo que eles observam. Só que tem situações que o hinduísmo permite, não considera assim que a pessoa vai reencarnar no corpo de um animal. Um exemplo bem claro é da viúva, né, que se lança na pira funerária do marido. Então essa tradição até já foi proibida oficialmente, mas ainda se pratica dentro do hinduísmo. Né? O esposo tá lá queimando o corpo na pira e a viúva se joga. E cai e morre ali queimada, abraçada com o corpo. É um suicídio, mas que eles, vamos dizer assim, relevam. Não veem como algo que vai ser uma interrupção do ciclo da pessoa. Para o budismo, né? O budismo, a gente sabe, um dos preceitos é a prática da não violência. Então a não violência, inclusive, com nós mesmos. Então, ele é promotor, o budismo se apresenta como promotor da vida. Então, por conta disso, é contrário ao suicídio, de qualquer forma. E aí, ele preconiza também, né, que a pessoa que comete suicídio vai ter um renascimento em condições mais difíceis. O islamismo. No islamismo, nós vamos encontrar uma dualidade de entendimento. Né? Alguns grupos
como está no Alcorão, que é de todos os grupos, que somente Allah tem o poder de tirar a vida. Então nada justifica você tirar. E está no Alcorão. Já aqueles grupos mais extremistas, dentro do islamismo, eles consideram em algumas situações que é moralmente justificável, como a questão dos homens bombas. Então o homem bomba está ali no ideal, então se ele explode ali e se suicida, né, ele vai para o céu com não sei quantas virgens, é o paraíso. Então existe essa dualidade, alguns grupos não concordam com isso, com essa questão dos extremistas, e outros grupos concordam. Então a gente tem que ter muito cuidado também, porque às vezes as pessoas também não entendem e julgam e acham que todo mundo, né, que é praticante do islamismo é a favor do suicídio, dessa questão dos homens bombas, e não é bem por aí, certo? Tem essa dualidade. No cristianismo nós vamos encontrar um foco muito forte na Bíblia, em que a autoridade de tirar a vida, vamos dizer assim, seria apenas de Deus. E observando o mandamento, não matarás. Acho que é isso. Daí chegamos à doutrina espírita. E o Evangelho do Segundo Espiritismo, ele diz no capítulo 5, no item 14, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a nossa vida aqui na Terra e a confiança que nós temos no futuro, que pelo menos devemos ter, dão ao nosso espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Então aí Allan Kardec nele cita a calma e a resignação, que a gente adquire através de quê? Das perspectivas pelas quais nós vamos ter em relação às coisas. Qual a minha perspectiva em relação a uma situação que eu estou passando? Vai ser uma perspectiva sempre negativa, uma perspectiva sempre de desesperança, de descontrole, de rebeldia, de não aceitação, ou vai ser uma perspectiva em que eu vou tratar essas situações que surgem para todos nós com calma e resignação. Então a calma e a resignação nós vamos adquirindo, né, entre outras coisas, através da confiança no futuro. Então nós temos que manter sempre acesa a chama nas nossas vidas da confiança no futuro. Que por pior que seja a situação, as coisas podem melhorar e que eu não vou entrar em desespero. Seja a situação em que eu me encontro. Às vezes a gente diz assim, eu nunca cometeria suicídio. Nunca cometeria. Mas nós não podemos dizer isso. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã comigo. E eu posso perder minha calma, perder minha resignação e cometer. Está lá. Tem uma história de uma mãe, né, que ela, também uma mãe que perdeu o filho, perdeu entre aspas, né? Ele era piloto de avião. E ele foi, né, sempre viajava e ela sempre tinha receio de mãe, de ter um acidente e tal. E aí nesse dia realmente teve um acidente, o avião explodiu e o filho dela desencarnou. E aí, né, o corpo foi enterrado e ela passou a fazer o quê? Todos os dias ela ia ao cemitério e passava grande parte do dia ali, do lado do túmulo do filho. E aí ela esqueceu dos outros filhos, do marido, de tudo. Ela só ia para ali, ela levava um tamborete, como se diz antigamente, levava uma garrafa de café, um copo, e ficava ali o dia todo, conversando, né, com o filho no túmulo, com o túmulo lá dentro do cemitério, e quando chegava assim, grande parte do dia, é que ela voltava para casa, estava muito tempo lá. E todos os dias ela fazia isso, durante muitos anos. Quando chegou um dia, ela disse que estava muito cansada, e aí comunicou, disse ao filho, olha, quando eu chegar hoje em casa, eu vou tirar minha própria vida, porque eu não vejo mais sentido. Disse ao filho. Né?
E aí o rapaz foi dado o merecimento também dele, de estar ali e ouviu a mãe. E aí foi concedido também ele se apresentar à mãe, permitiu que ela o visse o corpo espiritual, e ela viu assim como ele se vestia, com a farda, com o chapéu, tudo com aquela roupa de piloto que ele usava. E na hora ela teve aquele impacto, né? Quando viu, e ele disse: minha mãe, eu não estou aí dentro desse túmulo. Eu não estou aí dentro. Não faça, não cometa esse ato que a senhora está querendo, ela chegar em casa e tirar a sua própria vida. Porque a vida, né, continua. Eu estou em outro ambiente, em outro lugar. Eu não estou aí dentro. E a senhora não pode fazer uma coisa dessa. E aí ela desmaiou, né? Parece que o funcionário do cemitério encontrou depois, ela voltou. Mas aí claramente ela lembrou de tudo que tinha acontecido, voltou para casa. E aí ela começou a ter uma mudança na vida dela, né? Passou a não mais ir, porque ela compreendeu que o rapaz não estava ali, dentro do túmulo. E aí ela deixou de ir ao cemitério e aí foi aos poucos se reequilibrando. Aí você veja, foi um merecimento dela, né? Do rapaz e também dela. E foi concedido, vamos dizer assim, essa situação. Muitas vezes a maioria das pessoas não tem essa situação extrema que a história conta. Mas nós temos tantos meios, né, de evitar a situação, que é o próprio Evangelho, que são as próprias religiões. É a solidariedade que nós encontramos tanto nas casas espíritas quanto em outros templos religiosos. É o auxílio de familiares, o auxílio da medicina. Então, nós temos várias formas, né, de procurar ajuda nesse sentido, como os próprios eventos, né, que estão acontecendo aqui no Joana de Ângeles durante toda a semana. E aí no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, tem uma situação que é muito interessante, que espelha esse sofrimento, né, que porventura nós encontramos no mundo espiritual e que podem ser apaziguados ainda em nossa vida, com essa questão mesmo da prevenção, no caso, falando de suicídio. Tinha um rapaz fazendo uma palestra, né? Se não me engano era o dirigente da casa, e ele disse assim, o salão lotado, e ele disse que tinha medo de morrer, que morria de medo de morrer. E falou na palestra isso. Quando foi ao final, aí tinha um senhor no fundo, assim, que ele era, vamos dizer, um dos mais antigos da casa, né? Um dos fundadores da casa. E aí, quando o rapaz terminou a fala dele, ele levantou-se, né, o senhor, e olhou para o dirigente e disse assim: se eu fosse o senhor, eu tinha vergonha. Aí disse: mais vergonha de quê, meu irmão? De dizer, como espírita e dirigente da casa, às pessoas que têm medo de morrer. E aí ele foi explicar, né, a situação. Ele disse: olha, e aí ele explicou assim: meu caro confrade, a gente aqui na carne vai levando a vida escondido, disfarçado, como se estivesse atrás de uma espessa máscara. Do lado de lá, isto é impossível, porque nos mostramos em toda a nudez da nossa imperfeição. Então, todos os nossos sofrimentos morais, né, que estamos sofrendo na carne, no plano espiritual, eles são centuplicados. Por conta disso, a nossa vibração fica exposta. Né? Então, todas as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir. Nós vamos ficar realmente nus. Não vamos poder esconder nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. E daí, por conta disso, que os nossos irmãos suicidas sofrem também tanto. Porque eles veem aquela situação que eles estão passando fruto de algo que eles não tiveram como controlar. E às vezes não é nem na questão do desencarne, ou do mundo espiritual. No momento mesmo, do próprio sofrimento do suicídio, eles já pedem ajuda.
foi muito interessante. Eu também tive uma prima que se suicidou, e minha tia contando, ela tomou veneno, né, de rato. E minha tia percebeu que ela tentou pedir ajuda. Ela tentou abrir a porta do quarto. Mas ela não conseguiu. Ainda machucou a testa, bateu. Porque ela estava tentando ali, né? Ali ela percebeu, minha tia disse, que ela não tinha se arrependido. Então acontece muito isso. Então imagine quando você chega, né, no mundo espiritual com essa situação. E a importância de nós, aqui encarnados, vibrarmos positivamente para os nossos irmãos. Porque eles já vão estar angustiados pela situação com a qual desencarnaram. E ainda ficarem recebendo as nossas vibrações, as nossas observações que fazemos acerca daquela situação, ainda piora a situação dele. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nessa questão vibracional. E Manuel Filomeno de Miranda, ele apresenta uma terapia preventiva ao suicídio, né? Ele dá sugestões. Então, um dos itens ele cita que é dialogar com o outro com bondade e paciência. Então, dialogar com o outro, dialogar com o filho, com o esposo, com o tio, com a tia, com a criança, com o companheiro de doutrina, de religião, de trabalho. Então a gente sempre procurar manter esse equilíbrio do diálogo, dialogar com o outro. Então nós estamos vivendo num mundo que tem tantas perturbações que se nós não nos esforçarmos para dialogar com o outro, com essa bondade, essa paciência, a situação fica cada vez pior, inclusive para a nossa própria convivência com o outro e conosco mesmo. Ele cita também dar-se um pouco mais de tempo a você. Você tem um tempo também para você se ouvir, né? Para você refletir sobre a sua vida. Tem um tempo para você. Porque às vezes a gente tem muito tempo para o trabalho, tem muito tempo para os problemas, mas a gente não tem tempo para a gente. Então, um dos itens da terapia que Manuel Filomeno de Miranda é esse. Tenha tempo para você se olhar. Se valorize, né? Valorização pessoal. Você tem que se valorizar. E por mais que você cometa erros, você dizer, não, eu posso, a mensagem que o rapaz leu, né? Eu posso me reerguer, como ele diz no livro Sinal Verde. Eu posso sim, por pior que seja a situação, eu posso me reerguer. Veja um exemplo de Pedro. Pedro negou Cristo por 3 vezes, mas ele se reergueu. Se reergueu a tal ponto que as pessoas, quando iam à procura dele para se curar de uma doença, elas se sentavam na rua e para ficarem embaixo da sombra de Pedro. Porque quando a sombra dele passava, a pessoa se curava. A sombra. Então, se Pedro negou Cristo por 3 vezes e se reergueu, por que nós não podemos nos reerguer? Acho que eu já neguei mais de 3. Mas eu posso me reerguer. Esse é o exemplo. O exemplo de Maria Santíssima, não é? Veja, tinha tido a situação todinha com Jesus, da crucificação, e ela, quando desencarnou, a primeira coisa e o pensamento de Maria foi qual? Foi para o Vale dos Suicidas, atrás de Judas, para recolhê-lo, para ajudá-lo. Então ela agiu, ela se reergueu naquela situação, daquele sofrimento que ela tinha visto o filho dela passar e que ela tinha passado, e ela foi auxiliar Judas. Ela não foi julgar, ela não foi lá passar um sermão em Judas, ela foi lá estender a mão, levar para ser ajudada. Tanto que quando ela foi, ele estranhou, ele se envergonhou e não entendia por que ela tinha ido lá, atrás dele. Depois é que ele compreendeu. Evitar base ilusórias. Então evitar o quê? Evitar as ilusões. Muitas vezes nós nos iludimos com as coisas, né? E como é que Emmanuel diz, né? Só se ilude
quem deixou se iludir. Ninguém ilude ninguém. Ninguém ilude a gente. A gente é que se ilude. Então, às vezes as pessoas tiram a própria vida no final do relacionamento. Não aceitam. Porque tem aquela ilusão da perfeição, de que aquilo nunca ia acontecer com ela. Então nós temos que evitar. E está dentro da valorização pessoal, né? Que ele falou antes. Às vezes as pessoas têm também a questão do relacionamento, que é muito difícil, e as pessoas têm ainda o pensamento de que, olha, eu vivo com uma pessoa, eu tenho um relacionamento com uma pessoa. Isso é, eu estou falando de pai, filho, mãe, filho, esposa, marido, no geral, relacionamentos no geral. E às vezes você é maltratado, a pessoa lhe desvaloriza o tempo todo, e você fica ali com aquele pensamento, eu tenho que aguentar. Ah, é o meu karma. Aí eu tenho que aguentar o que fulano faz comigo o tempo todo. Porque eu tenho que aceitar tudo. E a gente, quando a gente pensa, faz a pergunta, mas será que Deus colocou aquela pessoa na minha vida só para me maltratar? Foi o objetivo dela? A gente vai ver que a lógica diz que não. E a doutrina espírita é lógica, né? Então não, eu não posso aceitar aquela pessoa me espezinhe, me humilhe o tempo todo e eu aceitar. Eu tenho que também me reerguer e não permitir isso, porque isso vai levar à minha desvalorização e que pode me levar até ao cometer suicídio. Pronto, aí acender luz no túnel do desespero, né? Eu tenho que procurar essas luzes para sair dessa situação desesperada que eu me encontro. E tudo isso aí, essa terapia, esses itens que o Manuel de Filomeno de Miranda fala, nós vamos conseguir através de algumas coisas. Oração, né, a prece, que é importantíssima nisso. Leituras otimistas. Valorização das coisas espirituais em nossas vidas. Água fluidificada. Isso tem mais não, isso tem. Que aí entra os passos, também a terapia dos passos, a terapia da água fluidificada. Então tudo isso aí vai ser auxílio, né? Dentro dessa terapia, segundo o Manuel Filomeno de Miranda. Vou passar só 5 minutos, né, Cláudio? Vou agilizar agora. Os tipos de suicídio. Então nós vamos encontrar o suicídio intencional, que é quando é um ato consciente, planejado. E existe o suicídio indireto, que é aquele que vem dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos viciosos e que vão aos poucos o quê? Drenando a nossa saúde física e também a nossa saúde psíquica. É o suicídio indireto. A prevenção contra o suicídio. Aí tem algumas sugestões também. Refletir na bondade de Deus, a oração, a prece aos bons espíritos, a meditação, né? Nós praticarmos essa meditação no amor, olhar para dentro de você, na necessidade, medita no amor e na necessidade dos teus, na necessidade do outro. Nós olhamos muito para as nossas necessidades. Temos que olhar? Temos. Mas também temos que olhar para do outro. Trabalhe, né? O trabalho também é uma excelente forma de prevenção. E quando você alivia a dor do outro. Quando você esquece da sua dor e alivia a do outro. Também é uma prevenção. A leitura renovadora. Aí Allan Kardec fala do poder da prece, né? O poder da prece está no pensamento. E isso nós temos que fazer, nós podemos e temos também que fazer juntos, né? Pedindo ajuda uns aos outros. Eu vou adiantar por causa da hora. No livro de Miramês, né, Maria de Nazaré, psicografia do médico João Nunes Maia, tem essa frase aí muito interessante que diz o seguinte: o verdadeiro inferno está onde não existe perdão, fé, fraternidade e amor. Então essas pessoas que cometem suicídio, elas já estão vivendo esse inferno aqui na Terra. Porque elas estão muitas vezes em situações de, quando elas vivenciam não perdão, alguém que não a perdoa, ou ela que não consegue perdoar, né? A fé enfraquecida,
a fraternidade, que a pessoa não enxerga em ninguém, e o desamor. Alimentar a mágoa. Alimentar a mágoa. Nesse livro de Joana de Ângeles, Momentos de Coragem, tem essa frase: ser um momento de esperança para quem te busque, né? Vamos ser esperança para quem nos busca. Ou seja uma oportunidade de renovação para quem te perturbe, desculpa, ali está errado, para quem te perturbe ou desafie. Encontramos um monte de pessoas que vêm nos perturbar, que vêm nos desafiar. Mas ao invés de nós alimentarmos isso na pessoa, vamos ser uma oportunidade de renovação para ela? Como? Mantendo-te em paz contigo mesmo em qualquer situação. E aí, para encerrar, tem essa prece, né, do livro Mãe. É que é uma psicografia de Chico Xavier de vários autores. E aí diz o seguinte, vou fazer uma leitura que eu não sei decorada não. Súplica à Mãe Santíssima. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. É do Espírito Bittencourt Sampaio e o médium Chico Xavier. Acho que acabou. Acabou. Pronto. Agradeço a vocês a atenção. Boa noite a todos. Que maravilha, que esclarecimento, né? Obrigada mais uma vez a Fábio. Eu gosto de escutar as aulas dele. E olha, gente, minha coisa que eu mais gosto de Fábio é que ele fica dizendo um monte de livro. Muitos deles tem aqui na nossa casa. Né? Já está divulgando. Já está divulgando a nossa livraria. E ele falou uma coisa bem interessante. Que certa feita teve uma pessoa que chegou aqui na casa, desapegueada, com um filho que estava nessa situação e pedindo um médium aqui da casa que tivesse uma oração forte, que fizesse uma oração forte. E mais uma vez, né, os palestrantes nos afirmam, hoje também, Fábio nos afirmar, de como é forte a oração de uma mãe, o clamor de uma mãe, arromba as portas do céu, já dizia Chico Xavier. E num livro bem interessante que tinha aqui, o nome do livro Faz Parte do Meu Show. É um livro que fala sobre a história de Cazuza, que a gente sabe que Cazuza vivia no exagero, nos vícios, em todos esses temas que Fábio falou, puxando para a nossa realidade, às vezes os nossos adolescentes, o exagero, a bebida, enfim. E no desencarne de Cazuza, ele chegou lá, né, as preces, a mãe dele era espírita, é ainda, as preces, as orações, como ajudaram Cazuza no seu desencarne. Como incansavelmente a mãe queria a espiritualidade que o amparasse, que o protegesse. Só que, como disse o Fábio, não vamos esperar os nossos filhos entrar no exagero. Todas as noites, gente. Uma palavra bem simples que Chico Xavier dizia de como é importante. Seu filho vai dormir, meu filho, Deus te abençoe. Ao amanhecer, vai sair, vai para o trabalho, vai para o colégio. Meu filho, Deus te acompanhe, Deus te ampare, Deus te proteja. Não há necessário aquelas palavras imensas, aquelas orações decoradas,
Ou então pegar aquelas preces lindas que tem no fim do Evangelho. Não, gente, uma prece sentida do coração. Não só aos nossos filhos, a um amigo que a gente sabe que está angustiado, que está com algum problema, e que nas nossas orações, Senhor, olha por aquela pessoa, ampara, ajuda, protege. Que os seus amigos anjos olhem por ele. Então, isso que a gente possa fazer, esse hábito diário, o poder da bênção, né? Como é forte a gente abençoar nossos filhos e até mesmo os nossos amigos. E hoje eu digo a vocês, que Deus abençoe todos vocês, que a espiritualidade maior sabe o que cada um aqui está precisando, seus pensamentos. Onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, Jesus aqui se faz presente. E sabe o que é lá no fundinho, que muitas vezes a gente até está escondendo de nós mesmos. Mas que o nosso Senhor Jesus sabe as nossas angústias, sabe as nossas necessidades, como disse aqui o irmão Fábio. Aquela mãe pediu ao Santo Expedito. Não é necessário você ser espírita para que Deus olhe e ajude e ampare e veja as nossas necessidades. Então, que a gente não tenha o egoísmo de só ver nós. Então, na hora que a gente vê a dor do outro, que a gente possa fazer preces e orações. Foi isso que eu entendi, o recado do nosso amigo Fábio. E que a gente crie o hábito. Vamos criar o hábito da oração. Olhar pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, enfim. Que a gente sonhe a gente olhar para uma pessoa e dizer, Deus te abençoe. Que é muito bom, muito forte essa palavra, certo, gente? E agora vamos para os avisos. E o nosso Setembro Amarelo continua, né? Na próxima quinta-feira, está aqui, né? A palestrante Edna Vieira, ela vem dar a sua palavra, né? Dentro do suicídio, sobre o livro de Joana de Ângeles, que fala sobre esse tema. E na próxima semana, tá aí, Na outra, daqui a né? 15 dias, aí o nosso palestrante lá. E também temos, né, a 44ª Semana Espírita de Garanhuns, que começa no dia 17 a 24 de setembro, no início às 8 horas, nos centros espíritas da cidade. Começando na Seara Espírita Chico Xavier, com o palestrante Valderi Ventura. No dia 18, na Seara Espírita Allan Kardec, com o Cláudio Luciano. No Paulo de Tarso, que é o nosso presidente aqui, Fábio, Jean Rafael, de Arapiraca. No dia 20, nós temos na Seara Espírita Nosso Lar, Edna Vieira. No dia 21, Lindinei, na Seara Espírita Caridade. No dia 22, Edna Santos, aqui no Joana. No dia 23, no Meus Amor e Caridade, a palestrante Marinalva Almeida. E no dia 24, que é o encerramento, no Centro Bezerra de Menezes, o palestrante é André Luiz. Então, que todos vejam, está aqui os avisos ali pregados no nosso quadro de avisos, se alguém tiver alguma dúvida, porque às vezes eu fico dizendo e a pessoa não grava. Mas assim, sempre tem ali no quadro de aviso, No site do Joana tá cuidado, ou então no site do Joana, que tem todas as informações, tá certo? Se vocês quiserem indicar alguém que não assistiu a palestra hoje, também está no nosso site, tá certo? Para que a gente possa ter um esclarecimento, escutando e podemos orientar outras pessoas. Érica, no mais tarde da manhã eu estou publicando, porque às vezes dá alguns problemas de internet, eu não consigo postar hoje, viu? Mas quando eu chego em casa eu já vou tentar postar. A partir de amanhã. A partir de amanhã já é certeza. Amanhã é certeza. Não só a palestra do Fábio, a partir
outras palestras também interessantes que existem no nosso site e outras informações. Não é? Se alguém quiser se comunicar também com a nossa casa, temos o nosso e-mail lá também, enfim. A comunicação é rápida. Eu queria pedir a seu Jurandir. Sorteio. Sorteio do livro. Esqueceu. Só uma observação, viu? Que hoje a mesa está toda presidenciável, né? Eu esqueço do velho quarto. Os dois presidentes do centro aí. Só faltou alguém aí eu lá passei. Ô, Cláudio, 2 para lembrar. Aí também, então essa minha equipe é fantástica. Você tem uma equipe maravilhosa dessa também? Tem, né? Tem. Até esse número aqui. Minha equipe é maravilhosa, viu? A idade de Cristo, 33. Essa gente Não sabe tem, não. esse aqui, Soma aí. Era 6. 6, então é o 6. 23, nossa passaria. Soma. 13. Que só saiu por 3. Era 6, era o meu. Olha, Não, não. menino. 13 não é meu, não. Falando É de dele. Não seis. é Flávio, aí, Flávio. Viu, Cláudio? É Se sim. tivesse somado. E agora quero chamar meu amigo Jurandir. Pode ser meu amigo. Para fazer a prece final. Então vamos todos entrar em sintonia, né? Continuar os nossos pensamentos no nosso Mestre Jesus. Para que a nossa oração, em silêncio, Amado Mestre Jesus, Redentor das nossas almas, agradecidos estamos, Mestre amado, a vós, aos vossos emissários iluminados que por aqui se encontram, na ajuda e esclarecimento necessário para o que foi aqui discutido, ensinado através do nosso irmão. Queremos, como sempre, agradecer a proteção de todos os espíritos, amigos, bondosos, e que tenhamos a oportunidade de levar esses ensinamentos que aqui foram ministrados para a nossa convivência familiar e das amizades que temos em nossa vida, para orientar de forma precisa o verdadeiro amor que o Cristo colocou no nosso coração, que é o nosso amor pelo nosso próximo, para que nada aconteça ao nosso próximo, se possamos ajudá-lo. E assim, Mestre amado, nós vos agradecemos por mais essa noite maravilhosa, com os companheiros que aqui se encontram. Que os nossos familiares e amigos que não puderam estar presentes recebam uma fagulha de luz do vosso Evangelho maravilhoso. Porque só assim, com esse conteúdo maravilhoso no nosso coração, nós recebemos aquilo que deixastes para nós, a paz. Como disseste, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Que
Que Jesus abençoe a todos os que aqui estão presentes. E que a nossa mentora, Joana de Anjos, sua servidora, de há muito, esteja também sempre ao nosso lado. Que a paz esteja conosco hoje e sempre. Assim,